Olá, eu sou o professor Marcelo, sou diretor auxiliar no Colégio José Luiz Gore, em Mandaguari. Falar sobre o livro didático no Brasil é, em sua essência, falar também das políticas públicas elaboradas há quase um século para os materiais escolares e para a educação brasileira. Foi somente no final da década de 30 que o governo brasileiro ele pôs-se de fato a dar uma maior atenção às políticas para o livro didático. Em 1937, criou o Instituto Nacional do Livro, e em 1938, a Comissão Nacional do Livro Didático, com fim de controlar a carga político-ideológica no livro didático. Este controle ele se intensificou no período da ditadura militar, quando em 1966 foi criada a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático. Em 1971 foi criado o Programa do Livro Didático e em 1976 tem-se a entrada de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Somente em 1985 foi instituído o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, e em 1996 houve a sistematização do processo de avaliação dos livros, um procedimento que permanece até hoje no PNLD. Considerando então a literatura especializada sobre esse assunto, três dentre outras ações governamentais de apoio ao livro didático elas podem ter sido: a primeira, monitorar os valores ideológicos disseminados no livro didático. A segunda, movimentar o mercado editorial brasileiro. E a terceira, realizar mudanças curriculares. Enquanto veículo de ideologias, eu acredito que é impossível nós pensarmos em uma neutralidade por parte do livro didático. Como produto social, ele é, na sua essência, impregnado de ideologias. E como produto escolar, ele tem a função de manter as relações sociais e estabilizar a ideologia que ele representa. Enquanto mercadoria, se tomarmos o livro didático como uma entre outras mercadorias produzidas na sociedade, nós não podemos deixar de considerá-lo como um bem vendável, feito para gerar lucro. Essas duas dimensões, quando elas estão relacionadas, permitem argumentar que na busca pela aceitação do material, as editoras elas pendem para discursos mais consensuais, mais hegemônicos, diminuindo assim os riscos e garantindo a compra de suas obras. Quanto ao currículo escolar, a realidade ela tem demonstrado que uma determinação curricular ela só consegue se consolidar a partir do momento em que surgem os livros didáticos. Então, desta forma, tanto o PNLD, assim como outros documentos, eles atuaram como instrumentos públicos para efetivar uma reforma curricular. O PNLD, então, ele se tornou o maior programa de livro didático do mundo, em termos de investimento e distribuição de livros de forma gratuita para uma rede de educação pública de um país. Ele foi implantado em um momento de redemocratização política do país, com a intenção de associar medidas positivas ao governo no poder e desvinculando dos escândalos de corrupção que surgiram envolvendo os programas da época. Muito além disso, o PNLD ele trouxe mudanças significativas. Os livros deixaram de ser descartáveis, sendo reutilizados num determinado período por outros alunos. Houve ampliação da oferta a todos os estudantes de todas as séries e a participação dos professores no processo de escolha. De início, o programa ele não atendeu todas essas questões, mas com algumas adequações houve um melhor atendimento. Com a efetivação do PNLD, o novo governo democrático ele entendia que a inclusão do livro didático como uma política pública ela se justificava não só pela busca da qualidade na educação, mas também cumpriu um importante papel no atendimento ao aluno carente. O PNLD ele pode ser, então, dividido em duas fases, adotando como marco a implementação do processo de avaliação pedagógica e sistemática das obras em 1996. Na primeira fase, estudos denunciaram a carga ideológica e discriminatória, além de erros conceituais nos livros didáticos. Nesta fase, os livros eles eram adquiridos e distribuídos às escolas sem que fossem submetidos a uma avaliação oficial. A segunda fase ela é marcada pela entrada de recursos financeiros regulares e pelo estabelecimento do processo de avaliação antes da sua compra. Os livros didáticos em desacordo eram excluídos do programa. Em 2017, passou a se chamar Programa Nacional do Livro e do Material Didático, possibilitando a inclusão de outros materiais de apoio à prática educativa para além das obras didáticas e literárias. Apesar das falhas no atendimento da demanda e na distribuição, certamente nós podemos dizer que o livro didático hoje ainda ele se constitui como um importante recurso didático no país. Obrigado, um abraço.